Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu começar a projeção aqui, daí a gente já começa a correção. Deixa eu só ver. Tá. Então, pessoal, só para a gente contextualizar, pelo que eu consegui observar da conversa que eu tive com vocês, das atividades que que alguns de vocês enviaram, assim, eu vi que a maioria, pelo menos, se esforçou em tentar achar a resposta correta, fez uma análise boa, mas ainda tem alguns pontos que a gente precisa destacar a importância do que a gente está falando aqui. E, inclusive, tentar retornar dos elementos que a gente já tem falado sobre custo de capital, sobre análise de título de dívida, sobre ações, porque daqui para frente a gente vai começar a usar um pouco mais. Talvez não no mesmo tipo de cálculo que a gente tem feito, mas mais os conceitos que a gente utilizou para a gente chegar no resultado aqui. Tá, então, pessoal, só para a gente fazer uma recapitalização, fazer voltar aqui em alguns conceitos que a gente já tem falado de custos de capital e a importância dele. Só para retomar, pessoal, provavelmente vocês viram na outra live, mas é só porque a gente vai acabar voltando em alguns pontos e talvez algumas dúvidas tenham ficado no meio do caminho. O conteúdo que a gente tem falado, ele tem misturado bastante do que a gente já viu anteriormente. Vocês podem ver que nos exercícios a gente falava às vezes do análise de título de dívida, a gente falava então também de ações. Claro, depois a gente misturava alguns cálculos particulares do custo ponderado de capital. Mas é sempre bom retomar esses conceitos, porque vocês estão vendo que eles estão retornando a cada um dos elementos, a cada um dos conteúdos que a gente tem falado na nossa disciplina, eles têm retornado. Então, se alguma coisa ficou para trás, é importante voltar naqueles elementos. Inclusive, aqui eu vou tentar fazer um resumo, mas se vocês tiverem dúvida, pessoal, me perguntem o que vocês não lembrarem, ou então acompanhem pelos vídeos que eu tenho colocado lá para vocês. Então, o conteúdo que a gente tem visto, por enquanto, era custo médio ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital, ele vai ser um dos grandes elementos para a gente analisar a precificação de um ativo. Essa precificação de um ativo, no caso específico, vai ser um negócio. Então, por exemplo, digamos que a minha empresa ela tem o intuito de comprar um outro negócio. Então, eu preciso que alguém avalie para mim quanto é que custa aquele outro negócio para que eu possa, então, fazer a aquisição dessa empresa. Então, digamos que um concorrente está tentando vender o teu negócio. Então, eu estou sentindo que é uma oportunidade para ampliar a minha clientela, melhorar a parte operacional. Então, eu tenho alguma intenção estratégica com a aquisição desse meu concorrente. Então, de alguma maneira, eu vou tentar fazer uma avaliação. Na verdade, o processo de avaliação de empresas possui dois pontos de vista. Tem alguém querendo vender e tem alguém querendo comprar. Então, a pessoa que está querendo vender, ela pode avaliar o teu negócio com base em um critério, só que daí, então, se a gente está querendo comprar, a gente vai ter, então, que, de alguma maneira, ter critérios para saber se o valor que a pessoa está ofertando por aquele negócio, se vale a pena ou não. Então, e o inverso é verdadeiro. Se eu estou querendo vender, eu também preciso saber quanto que eu preciso valorar o meu negócio para ofertar para a parte interessada. Então, nesse caso, é muito interessante para ambas as partes. Então, a gente tem que saber tanto se a gente está querendo comprar, tanto se a gente estiver querendo vender. Então, nesse caso, o que a gente vai avaliar nos próximos conteúdos vai ser o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado possui vários elementos do que a gente já tem visto sobre análise de investimentos de longo prazo. Então, porque é uma decisão muito importante, porque o negócio, esse negócio de compra de uma outra empresa envolve uma decisão arriscada, altos investimentos, e é uma coisa que normalmente a gente não faz no dia a dia. Não é como se eu estivesse comprando ou uma máquina ou matéria-prima. Eu estou comprando, então eu estou fazendo um investimento que eu tenho o intuito de
valorar se vale a pena ou não. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma análise entre elas, como se eu estivesse fazendo uma análise de valor presente líquido e taxa interna de retorno. Por quê? O critério para eu encontrar se está valendo a pena ou não, ele vai surgir a partir, então, desse elemento chamado fluxo de caixa descontado. Então, eu vou pegar o fluxo de caixa da empresa e descontar a um custo de capital. Normalmente, nos exercícios, quando a gente falava sobre orçamento de capital, essa taxa de desconto ou era dada para a gente ou a gente tinha que achar. Mas a forma para a gente achar, ou para uma empresa achar, é aqui que a gente é o nosso conteúdo de agora. Então, a gente está falando sobre esse custo de capital, ele vai ser, então, uma média de custos ponderados de capital. Então, a gente vai ter que. Eu vou entrar no detalhe aqui para baixo, mas, de uma forma geral, eu sei que a minha empresa, ela, de alguma maneira, ela deve dinheiro, ela tem uma obrigação com partes desse investimento. Por quê? Se eu sou sócio da minha empresa, deixa eu colocar aqui embaixo que tem um exemplo legal. Se eu sou sócio da minha empresa, que eu comecei e abri o negócio, eu sou uma parte interessada. Então, de alguma maneira, o negócio, todo o retorno que a empresa tiver, de alguma maneira, ele tem que devolver para mim uma parte. Essa parte, então, vai entrar dentro do critério dos sócios, mas normalmente vai ter uma ponderação particular, vai ser arbitrário. Então, no caso, eu posso colocar 15%, 20%, 30%. Então, de acordo com o risco do negócio, eu vou buscar uma remuneração para mim. Então, nesse caso, os sócios eles vão ponderar a tua expectativa, colocando então um tipo de retorno para o teu investimento. Então, digamos, como a gente mencionou na aula passada, digamos então que eu tenho o intuito de ganhar R$ 1.000. Na verdade, a empresa ganhou R$ 100.000 no final de um ano. Só que então esses R$ 100.000 ele vai ser integralmente repassado para o negócio? Vai cair R$ 100.000 na caixa ou no caixa da empresa? Não necessariamente. Esses R$ 100.000, os sócios eles vão tirar uma parte como prolabore. Então, de alguma forma, eles vão retirar um retorno sobre o teu investimento. Ou seja, esse valor de R$ 100.000, ele não se converte integralmente para o caixa. Então, eu já faço um desconto. Ou seja, o negócio estava devendo para mim. Então, de alguma maneira, eu vou ter que, digamos que eu tenha interesse em 15% do retorno do investimento. Então, 15% dos 100 mil vai ser R$ 15.000. Desconta R$ 15.000 desses 100 mil, o que me sobra é R$ 85.000. Então, R$ 85.000 daí entra como retorno para o negócio, certo? Então, percebam que isso, de alguma forma, essa expectativa, ela vai consumir o resultado da empresa. Então, como a gente fazia aqui anteriormente, num fluxo de caixa, quando a gente ia analisar o orçamento de capital, se eu tivesse entradas periódicas aqui, no caso, que eram R$ 10.000, se não tivesse nenhum tipo de desconto, eu ia receber R$ 10.000 durante 5 períodos, eu ia ter R$ 50.000. Só que o problema é que, sim, de fato eu tenho alguns descontos. Então, esse R$ 10.000 eu vou tirando uma expectativa para cada um desses meses. Então, não vai ser 10 mil, vai ser, por exemplo, 7.500. Então, 7.500 num ano, 7.400 no outro, levando em consideração que a gente está falando, então, sobre juros sobre juros. Então, a gente está falando de juros compostos. Nesse caso, então, eles sempre vão ser um pouco mais agressivos ao longo do tempo. Então, nesse caso, pessoal, se eu estou descontando do meu retorno, então, de alguma maneira, esse custo que está sendo retirado, eu preciso saber calcular. Com base numa ponderação das minhas fontes de financiamento. Como a gente tem mencionado, as minhas fontes de financiamento são o capital próprio ou o capital de terceiros. Por quê? Digamos, então, que o Leonardo, ou o Matheus, na verdade, porque o Leonardo não está aqui. Então, digamos que o Leonardo está ali, sim. Desculpa aí, hein? Acho que eu estou sem óculos.
Enfim, digamos então que o Matheus, então, ele está pensando em fazer ele está pensando em abrir um negócio. Só que ele percebe, então, que vai faltar, do dinheiro que ele tem, vai faltar um pouquinho a mais para ele começar a operacionalizar o negócio. Então, digamos que ele entra com 50 mil reais e ele chega no banco e fala assim, olha, eu preciso de mais 50 mil reais. Você me ajuda? O banco vai falar assim, com certeza. Só que então assina aqui em duas vias, dá a carimbada, dá a dedada aqui e tá tudo certo. Só que aí você, de alguma maneira, vai ter que reembolsar esse valor para o banco em juros. Então, que nesse caso vai ser, eu vou lá, o banco vai colocar, digamos, então, que ao final do ano você tem que devolver 20% que você ganhar. Então, 20% ao ano é a taxa de juros do banco. Então, levando em consideração, digamos, que o Matheus vai cobrar 15% e o banco vai cobrar 20%, se eu levar em consideração que ambos entraram com a mesma proporção de capital, eu preciso então achar uma média de custo de capital entre as minhas duas fontes de financiamento. Deu para entender aqui, pessoal? Acho que, a princípio, a gente tem falado tanto nisso que eu imagino que vocês não tenham tantas dúvidas assim. Mas se tiverem, pessoal, perguntem. É muito importante o feedback de vocês, tá? Tá. Então, deixa eu colocar o exemplo aqui. Acho que cabe aqui. Deixa eu abrir um espacinho. Então, eu tenho falado que o banco entrou com 50 mil. Então, o banco entrou com 50 mil e o Matheus entrou com 50 mil reais também. Então, nesse caso, digamos, aqui é digamos, o financiamento. Financiamento. E digamos então que a expectativa de retorno, o banco cobra 20% ao ano e o Matheus vai pedir 15% ao ano. Então, nesse caso, a gente já sabe as nossas fontes de financiamento e quanto que cada um entrou com capital dentro, a proporcionalidade de capital dentro do meu negócio. Só que então, percebam aqui, ó, se cada um entrou com 50 mil, a proporcionalidade entre eles, na verdade, o meu financiamento total foi de 100 mil, certo? Se eu fizer a soma disso aqui, eu tenho que ambos entraram com 50 mil, eu tenho um total de 100 mil. Esses 100 mil reais, então, ele vai representar 100% do capital que foi investido. Minha fonte de financiamento total foi de 100 mil reais, tanto de capital próprio como de capital de terceiros. Se eu quiser analisar a proporcionalidade, então, a proporcionalidade de financiamentos, eu vou pegar, então, o quanto que o banco entrou de capital e quanto que o Matheus entrou com capital. Nesse caso, como eu estou falando de 50 mil e 50 mil, e são os mesmos valores, então 50% para cada um. Agora, se eu estou querendo achar, então, o custo médio ponderado, deixa eu colocar na sigla, aqui a gente tem usado o WACC. Então, o meu custo médio ponderado de capital, eu vou ponderar com relação às minhas proporcionalidades. Então, e vai ser chamado de custo médio porque ele é um somatório das minhas médias. Então, nesse caso, eu vou fazer a multiplicação da proporcionalidade de quanto é o capital de terceiros com relação à expectativa de retorno do banco. Depois, eu somo com a proporcionalidade do capital próprio com relação ao quanto que está representado a minha expectativa de retorno, no caso do Matheus, para o meu negócio. Então, vai dar, então, uma média de 17,50%. Então, esse WACC aqui, o meu custo médio ponderado de capital, ele vai, então, ser o valor que eu tenho que descontar do meu fluxo de caixa futuro. Então, esse valor, ele vai ser igualmente, é como se a gente tivesse achado a taxa interna de retorno para o meu investimento. Na verdade, eu não posso dizer isso. Na verdade,
esse aqui vai me balizar, ou vai ter um critério balizador para saber se eu vou ou não conseguir ter retorno para o meu investimento. Digamos que seja nessa mesma proporcionalidade para esse exemplo que eu coloquei e mostrei para vocês nos outros vídeos e nas aulas passadas. Aqui, se eu colocasse um custo de capital de 20%, eu teria então um VPL negativo, porque a minha taxa interna de retorno para esse investimento era de 19,86%. Então, se, digamos, nesse caso, a minha taxa interna de retorno é de 19,86%, mas o meu custo. Desculpa aí, pessoal, acho que caiu a minha internet. Deixa eu voltar com a apresentação aqui. Tá. Então, pessoal, só para continuar. Engraçado que a internet ela me persegue, né, cara? Ontem foi a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. Não cai durante a aula inteira. Mas aí, quando eu vou fazer uma pergunta para a turma ou para vocês, cai. É sempre assim. Eu juro, posso dizer com certeza, que tem o dedo de alguém dessa turma de vocês aí, com certeza. Certeza. Tem cara de ser até o Matheus. Ou o Leonardo. O Leonardo acho que tem mais cara de fazer isso. Certeza, certeza. Tá. É tipo assim, não, pergunta não, sai daí. Tem que lembrar depois de cortar isso da gravação, hein? Pelo amor de Deus. Tá, vamos continuar. Vamos tentar retornar onde a gente tinha parado. Eu queria perguntar para vocês foi o seguinte, pessoal. O, o custo médio nessa situação que eu demonstrei para vocês aqui dava, então, uma média de 17,5% entre capital próprio e capital de terceiro. No caso aqui do exemplo de cima, eu tinha achado então que a minha TIR para esse investimento, então a taxa interna de retorno para esse investimento era de 19,86%. Nesse caso, então, pessoal, se eu comparasse com o retorno, com essa taxa aqui, esse custo de capital ponderado de 17,5, comparando esse 17,5 com esse 19,86 para esse investimento, se eu tivesse, então, um custo de capital de 17,5, 17,5, que foi o resultado aqui, eu teria ou não um retorno positivo para esse investimento? O que vocês dizem? Inclusive com base nos exercícios, o que vocês conseguiram perceber com relação a isso? Tá. Então, pessoal, deixa eu contextualizar. Vamos para. Acho que a primeira questão, a primeira pergunta, ela já dá uma noção boa para a gente conseguir responder isso. A primeira pergunta eu respondi na aula passada, mas é sempre bom dar uma relembrada junto com a explicação aqui. A primeira pergunta da atividade perguntava assim: assinale a alternativa correta e depois justifique sua alternativa com relação ao custo médio ponderado de capital. Nesse caso, então, como a gente tem falado, o custo médio ponderado, então, ele vai ser uma ponderação entre capital próprio e capital de terceiros. Porque então a gente está querendo saber uma média com base nas minhas fontes de financiamento. Então, a resposta da primeira pergunta, então, era a letra C. Deixa eu colocar aqui. Então, a resposta da primeira pergunta era a letra C, porque então eu estou fazendo a ponderação entre as minhas fontes de financiamento, que é o capital próprio e capital de terceiros, dentro da estrutura do meu negócio. Então, as outras alternativas, elas não têm nenhuma coisa a ver com relação ao custo médio ponderado de capital, porque então a gente está falando sobre, a gente não está falando nem sobre curto prazo, nem longo prazo, não só sobre patrimônio líquido, muito menos sobre o ativo da empresa. Então, a letra correta é a letra C. Questão 2. Questão 2, então, a gente já começava a ter uma ideia justamente sobre esse ponto que eu falei para vocês, sobre como é que a gente consegue fazer um comparativo do meu custo médio ponderado de capital com relação à minha taxa interna de retorno. Por quê?
Digamos, então, deixa eu pegar esse exemplo aqui, anterior aqui. Deixa eu pegar esse exemplo do Matheus aqui, e eu já falo para vocês. Ó. Então, digamos que a gente tenha o seguinte exemplo. O investimento total foi de 100 mil reais. Então, saiu 100 mil reais. Então, o investimento, eu comecei, então, com 50 mil da minha parte, 50 mil do banco. Então, eu comecei com 100 mil reais. Só que a minha expectativa de retorno, então, digamos que tenha sido de 20 mil por ano. Então, 20 mil eu vou ganhar durante 5 anos. Se eu fosse ganhar 20, vou colocar um pouco mais, senão vai complicar para mim. Vou colocar 33. Pronto, 33 mil reais durante 5 períodos. Então, digamos que eu fosse ganhar 33 mil reais ao longo de 5 anos. Essa era a minha expectativa de retorno. Então, percebam que se eu fosse analisar o payback é a partir do momento onde eu zero o meu fluxo de caixa entre as minhas saídas e as minhas saídas e as minhas entradas. Então, nesse caso, o meu saldo vai começar a ficar zerado para virar e ficar positivo entre o terceiro ano e o quarto ano. Então, se eu fosse analisar de termos absolutos, em valores absolutos, a partir do terceiro ano, qualquer mês a partir do começo do terceiro ano, eu já começo a ter lucro. Só que não vem ao caso, porque eu tenho que descontar, então, essas entradas pelas minhas obrigações. Quais eram as minhas obrigações? Então, eu tinha a obrigação, digamos, que o Matheus tinha pedido 15% de retorno e o banco estava cobrando 20% de retorno. Então, eu tinha essas duas expectativas. Se eu fizesse, então, um custo médio ponderado entre eles, se eu fizesse, no caso, vai dar o mesmo valor, mas de fazer uma forma simples aqui, seria então, se eu pegasse o somatório dos dois e dividisse por 2, que a proporcionalidade é a mesma coisa. Então, eu tenho que, em média, por ano, eu tenho que remunerar as partes interessadas em 17,5%, que seria, então, a média entre as minhas fontes de financiamento. Então, nesse caso, esse valor aqui de 33 mil reais do primeiro ano, por exemplo, ele não vai se confirmar. Então, deixa eu colocar aqui as minhas entradas. Vou colocar entradas corrigidas, então essa correção vai ser pelo meu custo de capital, então eu vou fazer que esse valor de 33 mil reais, ele vai ser corrigido então por um valor de 1 mais esse meu custo de 17%. Opa, 17,5% elevado a esse período. Então, eu sei que no primeiro ano eu não vou receber 33 mil reais, mas eu vou receber sim 28,085. 28, não, 28.085. E agora, se eu passo, deixa eu fixar isso aqui e passar para frente. Se eu passar esse mesmo cálculo para os próximos anos, percebam então que esse valor de 33 ele vai sendo corrigido período a período. Então, eu vou tirando 33 mil do segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, sempre corrigindo a essa expectativa média de retorno entre a expectativa dos sócios e do banco. Então, esse valor o valor final, então, corrigido, que antes seria de 165 mil, já que é o somatório de 33 vezes 5 períodos, ele não vai ser de 165, mas sim de 104 mil reais. Deixa eu colocar aqui, então, se eu fizer aquelas mesmas análises de VPL e a taxa interna de retorno, deixa eu pegar esses valores aqui e jogar aqui para cima, para não ter que fazer as modificações necessárias. Esse aqui agora não vale a pena. Então, se eu quiser analisar então, o VPL e o TIR para esse investimento, eu vou colocar VPL, fórmula de VPL, a uma taxa de 17, vou colocar esse 17,5%. Já estava 17,5%.
Então, vou colocar uma taxa de 0%. E os valores são esses. Cadê? Fluxo de caixa, esse aqui. Isso. Então, nesse caso, tá certo. Então, nesse caso, o meu VPL vai ser de 4.376, então é um VPL positivo, só que eu quero analisar a minha taxa interna de retorno. Minha taxa interna de retorno, então se eu colocar a fórmula de, se não me engano é IRR, ou é TIR mesmo, acho que é TIR, isso. Então se eu colocar na minha fórmula de TIR, uma expectativa, deixa eu colocar 10%, resolver, isso. Então a minha TIR vai dar de 1,62, está errado. Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar. Nesse caso aqui, a minha taxa interna de retorno deu de 2%. Então, esse meu investimento, ele deu uma taxa interna de 2%? Não. Deixa eu colocar os valores corretos aqui. Era 33 mil. Certo. Enfim, o valor, então, aqui estava me dando, então, uma taxa interna de retorno de 19,4%. Então, essa taxa interna de retorno, como vocês devem lembrar lá do conceito de análise de investimento, a taxa interna de retorno é o percentual que vai zerar o meu fluxo de caixa. Ou seja, tá vendo aqui que deu 19,4%? Eu coloquei no meu VPL um VPL com base nesse meu custo de capital de 17,5%. O que deixa, então, o meu VPL positivo. Mas percebam que se eu colocar o valor de 19,4% no meu VPL, 19,4%, ficou muito próximo de zerar, porque provavelmente tem algumas vírgulas aqui que eu tenho que considerar. Deixa eu tentar colocar o valor aqui embaixo na íntegra. Daí não vai acontecer isso. Isso. Então percebam, e se eu coloco no meu VPL, se eu coloco, na verdade, na verdade, no cálculo do meu VPL, o valor da TIR de 19,4, eu zero o meu retorno. O que isso quer dizer para mim é que, então, qualquer custo de capital que for maior do que a minha TIR, eu vou ter, então, um VPL negativo. Deixa eu colocar aqui. Então, se o meu WACC for maior que a minha TIR, então eu vou ter, deixa eu colocar aqui, dois pontos. Se o meu custo médio ponderado de capital for maior do que a TIR, então eu vou ter um VPL negativo. Agora, se for o inverso, se o meu custo médio ponderado de capital for menor do que a TIR, então eu vou ter um VPL positivo. E se vocês lembram lá, pessoal, como é que eu aceito um investimento? Uma das formas para aceitar esses investimentos de longo prazo é se eu tiver, então, um VPL positivo. É a principal forma. A forma mais simples para a gente saber, então, se o investimento está valendo a pena ou não, é se ele me retorna com um VPL positivo. Certo? Então, nesse caso, eu preciso imaginar, então, que qualquer coisa, se eu tiver um custo médio ponderado de capital menor que a minha TIR, eu vou ter, sim, um retorno para o meu investimento. Caso contrário, ele não vai valer a pena. Deu para entender aqui, pessoal? Digam aí no chat se vocês conseguiram entender, só para eu ter uma ideia se eu preciso retornar ou eu já posso dar sequência no conteúdo, pessoal. Todo mundo lembra, pelo menos lá no conteúdo de orçamento de capital, que o que é uma TIR e o que é um VPL, certo? TIR, VPL. VPL vai trazer o valor absoluto, vai me trazer se eu recebo dinheiro, se vai ter lucro no final, ou se eu vou perder meu dinheiro. Então, se o VPL for negativo, quer dizer que o meu investimento está naufragando. Eu só vou perdendo dinheiro e eu não vou ganhar nada. Então, VPL é valor absoluto. Se vai cair dinheiro no meu bolso ou não, ou se eu vou sair colocando dinheiro de algum lugar. A TIR, então, essa taxa interna de retorno, ela já vai ser um valor percentual. O retorno é um valor percentual.
E o fato, lembra quando a gente começou lá no começo do ano, inclusive nas nossas aulas presenciais, eu falava para vocês o seguinte: valores percentuais, eles são muito mais fáceis para a gente fazer comparativos. Digamos, fulano está ganhando 10% do que ele investe. A outra pessoa fala assim, não, mas eu estou ganhando 20% do que eu invisto. Quem que está ganhando mais? Independente se a outra pessoa que está ganhando 10%, ela investiu 10 milhões de reais, se você investiu o seu cinquentinha e está ganhando 20% de volta, de uma forma comparativa, você já consegue perceber que, digamos, você tivesse o mesmo dinheiro da outra pessoa, você iria ganhar mais dinheiro que ela. Porque você está retornando 20% e o outro está retornando só 10%. Certo? Então, porcentagem serve como um grande critério de comparação. O que nesse caso, então, eu consigo fazer comparativos com o meu fluxo de caixa. Se eu digo para vocês que nessa proposta que eu ganharia 33 mil reais durante 5 anos, sendo que eu investi 100 mil reais no começo, nesse caso, o meu investimento ele só vai valer a pena se eu tiver que devolver no máximo às partes interessadas 19,4%. Por que eu posso afirmar isso com certeza? Porque se eu tiver que devolver mais do que isso para outras pessoas, vai começar a me retornar valores negativos no meu fluxo de caixa. Por quê? Eu estou pagando mais para as outras pessoas do que de fato eu estou ganhando. Então, a minha expectativa é que eu tenha que, obrigatoriamente, pagar menos que 19,4% para as partes interessadas. O que, nesse caso, as partes interessadas aqui são o Matheus, com 15% de interesse nesse investimento, e o banco, com um interesse de 20% sobre o investimento. Certo? Então, nesse caso, a ponderação entre esses investimentos vai me dar um valor de 17,5%. Então, nesse caso, sendo que eu tenho que devolver, então, em média, para as partes interessadas, do que eu ganhar, eu vou ter que devolver 17,5%, ainda assim vai me sobrar um dinheiro, porque ele está menor do que a minha taxa interna de retorno, que justamente me devolve o quanto que eu preciso saber para ganhar ou não dinheiro. Então, se esse valor subir para 19,4% ou até 20%, eu já vou estar perdendo dinheiro. Agora, se esse valor começar a cair para 15, 10, 8, aí então está cada vez mais melhorando o meu retorno. Porque daí começa a sobrar mais dinheiro para mim. Ou, na verdade, para o negócio. Deu para entender agora, pessoal? Então, é esse o comparativo que a gente faz com base nessas análises. E daí, a primeira, essa questão, a questão 2, analisem comigo, percebam comigo com base nessa explicação. O exercício está dizendo o seguinte, então, uma empresa, ela tem, então, essas seguintes proporções com base nos teus fluxos, nas suas fontes de financiamento. Ela sabe, então, que ela tem dívida com terceiros, então, ela tem lá a dívida com o banco, por exemplo, de 40% do total da dívida que ela tem. Então, se ela pegou, digamos, 100 mil reais, 40 mil reais veio do banco. Os outros 60 mil reais veio do capital próprio, veio do banco, do bolso dos sócios. Se eu faço, então, a multiplicação pelo quanto que cada um tem de interesse sobre retorno sobre esses investimentos, eu sei que, por exemplo, o banco está cobrando, após o imposto de renda, 10%, então ele tem de taxa de juros de 10%, e os sócios têm interesse de 14% de retorno, certo? Se eu fizer a multiplicação, quer dizer, se eu fizer o somatório das multiplicações fazendo essas ponderações, eu vou encontrar então que o exercício já diz para mim que eu tenho um investimento
Na verdade, a empresa está avaliando um investimento que vai ter uma taxa interna de retorno de 10%. Ou seja, ela vai retornar para o próprio caixa da empresa 10% do valor investido. Se, olhando essa proporcionalidade, que são as fontes de financiamento, está me devolvendo então, um custo médio ponderado de 12,4%, isso quer dizer então que eu tenho que devolver, tanto para mim quanto para o banco, 12,4% do que eu ganhar. E se esse investimento que a empresa está considerando ela vai retornar 10%, o que, que isso significa? Quer dizer, então, que esse investimento ele já está fadado a não trazer nenhum tipo de retorno. Então, esse projeto ele não deve ser aceito. Por quê? Porque a minha taxa interna de retorno é menor que o meu custo de capital. Então, a resposta certa para essa questão, deixa eu até colocar aqui embaixo. Repota. Aí não dá, né? Resposta. A resposta, então, para a questão 2, é a letra A. Certo, pessoal? Vamos entender agora como é que a gente chega nessa análise do porquê que a gente pode afirmar com certeza que eu não devo aceitar esse projeto porque a minha taxa interna de retorno é menor que o meu custo de capital? O que vocês dizem aí? Vamos passar então para o exercício 3? Tá, vamos lá para o exercício 3 então. Qualquer coisa a gente volta, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao exercício. Exercício 3. O exercício 3 vai dizer o seguinte: o WACC, então, analise a alternativa correta com relação ao meu custo médio ponderado de capital. Então, o meu custo médio ponderado, então, é justamente, eu estou falando sobre uma ponderação sobre as minhas fontes de financiamento. Percebam, então, que vamos analisar cada uma das alternativas. A gente analisou na outra live, mas eu vou retornar porque às vezes fica um pouco mais fresco na cabeça de vocês. O custo, então, o custo médio ponderado, ele é o custo que uma empresa incorre pelo uso de recursos próprios e de terceiros financiando suas atividades. Beleza, corretíssimo, é isso mesmo. Letra B. O WACC também pode ser interpretado como uma taxa mínima que os projetos de investimento devem oferecer como retorno para serem aceitos. Exatamente, é a mesma coisa. Eu consigo ter um comparativo para saber se eu aceito ou não outros investimentos, porque eu estou sabendo, então, quanto que eu vou ter que retornar para outras fontes de financiamento, a não ser para a própria empresa. Então, nesse caso, a letra B está corretíssima. Se eu estou querendo saber a alternativa incorreta, eu já elimino a letra A e B. Letra C. O uso do WACC pode-se dizer que o retorno exigido pelo fornecedor do capital próprio e pelo fornecedor do capital de terceiros é uma função do risco determinado para cada um deles. A letra C também está certa, pessoal, porque lembra quando a gente colocou aqui atrás as expectativas do Mateus e do banco? Essas expectativas são justamente em função do risco. Então, o Mateus, por que o Mateus não colocou esse investimento dele, ele não colocou numa poupança, ou ele não colocou numa letra de tesouro? Por que ele resolveu abrir um negócio? Porque ele tinha uma expectativa de ganhar mais dinheiro do que nesses outros investimentos. E o banco também faz essa análise, por isso que ele joga uma taxa de juros para você. Ele analisa a prospecção do teu negócio e fala assim, não, você então está precisando você vai conseguir então me retornar 20%, porque o teu investimento ele tem um risco considerável. Então é sempre com base em expectativas de risco e retorno. Isso é ponto pacífico que a gente tem falado durante toda a nossa disciplina. Então a letra C também é verdadeira. Agora, a letra D vai dizer o seguinte: pode-se dizer então que quanto maior for a alavancagem financeira, menor será o risco associado à empresa na formação do WACC. Por que essa letra D está errada?
Quando eu falo em alavancagem financeira, eu estou dizendo, então, que eu estou precisando, na verdade, alavancagem é um sinônimo sobre estrutura de capital ou endividamento. É a mesma coisa. Por quê? Eu não consigo fazer tudo por conta própria, eu vou precisar de um auxílio de uma outra parte. Quem é essa outra parte? É um banco, são acionistas, são partes interessadas que de alguma maneira depositaram dinheiro no meu negócio. Então, eu estou alavancando. É como se eu estivesse, então, precisando de um suporte de uma outra pessoa. Tá, vamos lá, pessoal. Deixa eu continuar com a apresentação aqui. Tá. Então, o que eu estava dizendo, pessoal, era o seguinte. Quando eu falo, então, que a minha empresa ela está muito alavancada, eu estou dizendo, então, que ela está muito endividada. É a mesma coisa. Então, nesse caso, quando eu falo que quanto maior for a minha alavancagem financeira, quer dizer, então, que quanto maior eu me endividar, menor vai ser o risco associado à empresa na formação do meu custo médio ponderado de capital? Muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais eu tenho de endividamento, quer dizer, então, que de alguma maneira eu estou devendo cada vez mais para outras pessoas. Então, se endividar cada vez mais, piora, na verdade, o risco sobre o teu negócio. Porque então, de alguma maneira, você vai ter que devolver cada vez mais dinheiro para outras pessoas. O que então acaba inviabilizando o teu negócio em uma proporção cada vez maior. Então, endividamento, a tendência é que você vai ter que buscar cada vez mais fontes de remuneração para essas pessoas. Beleza, pessoal? Então, a questão 3, a resposta da questão 3, deixa eu acrescentar aqui. Então, a resposta. Deixa eu ver se corrige. Não. A resposta é a letra que está errada, é a letra D. A letra E, pessoal, eu sei que está certa, mas vamos analisar aqui. O custo médio ponderado, ele estabelece um limite inferior ao retorno exigido pelos projetos de uma empresa. É exatamente isso. Então, qualquer coisa que eu consiga receber a mais dos meus custos ponderados de capital, então vai ser cada vez mais vantajoso para mim. Então, eu sei que se os meus investimentos, digamos, dessa empresa, do Matheus, começar a me retornar, então, 30%, 40%, está melhorando cada vez mais, porque o meu custo médio ponderado de capital para essa situação era de 17,5%. Então, quanto maior eu tiver de retorno dos meus investimentos com relação ao meu custo médio ponderado, cada vez melhor. Certo? Então, letra E é verdadeiro também. Vamos para a questão 4, pessoal. Vamos tentar chegar pelo menos nessas questões de cálculo para vocês tirarem todas as dúvidas com relação a custo médio ponderado de capital. Tá. A questão 4 diz o seguinte. Uma empresa ela possui uma estrutura de capital composta de 60% de capital próprio e o restante de capital de terceiros. Ou seja, se eu analisar as minhas fontes de financiamento, eu tenho capital próprio, fontes de financiamento. Então, eu tenho capital próprio, cadê estrutura de capital? 60% de capital próprio e capital de terceiros. Então, eu tenho essas duas fontes de financiamento: capital próprio e capital de terceiros. Em questão de proporcionalidade, eu sei que capital próprio é 60% do meu capital e capital de terceiros é 40%. Ou seja, eu devo proporcionalmente mais aos sócios do que às instituições financeiras, por exemplo. Então, nesse caso, levando em consideração que eu tenho um custo de capital próprio de 10,67% ao ano e que o capital de terceiros... na verdade, eu quero saber, então, quanto é que eu devo ter para o meu capital de terceiros, para o meu custo médio ponderado ser de 10%. Aqui, pessoal, eu vou ensinar duas fórmulas de resolução para esse exercício.
O que eu já sei, inclusive deixa eu pegar a fórmula aqui, a fórmula do custo médio ponderado de capital é essa aqui. Então eu faço uma ponderação do capital próprio com relação à representatividade que ele tem, com relação à dívida com terceiros, vezes a participação que ele tem, descontando a minha tributação, descontando impostos. Então, nesse caso, eu quero saber justamente esse valor X aqui para me devolver um WACC ou um custo ponderado de capital de 10%. Então, eu preciso saber esse valor, esse X da questão aqui, sabendo então que ele vai ser uma ponderação entre a multiplicação do capital próprio vezes o capital, a representatividade dele, mais a multiplicação do capital de terceiros vezes a representatividade que ele tem com relação à minha dívida total. Então, pessoal, se eu fizer então o meu WACC, a fórmula é essa aqui, certo? Eu sei que o resultado, o exercício está pedindo que eu quero saber quanto é que custa a minha dívida com terceiros, levando em consideração que o resultado disso tem que ser 10%. Ou seja, então o meu WACC tem que dar 10%, ele é igual à ponderação entre o capital próprio, na verdade, o retorno exigido do capital próprio é de 10,67%, certo? 10,67. Eu vou multiplicar, então, por 60%. 0,6 e 60% é a mesma coisa. Eu só coloco eles diferentes só para fazer uma distinção sobre cada um deles. Um é a proporcionalidade e o outro é o retorno exigido. Mas, então, eu vou fazer a multiplicação. Justamente de quanto é que é o retorno esperado é o x da minha questão. Então, x vezes quanto é que representa a minha dívida com terceiros? É 40%. Porque o somatório de 40 mais 60% vai me devolver 100% das minhas fontes de financiamento. Então, é assim que eu faço a composição do meu custo médio ponderado de capital. O que eu quero saber, então, justamente, é o x da questão. Então, se eu isolar o x, eu vou ficar com 0,4x é igual a 10% menos a multiplicação, então, de 10,67% vezes 0,6. Então, o resultado disso, deixa eu colocar aqui. Então, x vai ser igual a 10%, 10% menos. Quanto é que dá 10, deixa eu colocar aqui no canto. 10,67% vezes 0,6. Das quanto? 6,40% aproximado. Então, deixa eu colocar aqui já o resultado para facilitar. 6,40%. O resultado disso aqui eu tenho que dividir por 0,4, porque então eu estou pegando o que estiver multiplicando o x e estou passando para o outro lado dividindo, certo? Então, nesse caso, x vai ser igual a... Vai ficar igual, então, a 9%, ou 9, não, 9% mesmo. Ou seja, eu achei, então, que para eu ter um custo médio ponderado de capital no valor de 10%, que é o que o exercício estava pedindo, eu preciso, então, ter um custo de capital de terceiros de 9%, igualzinho a 9%. Ou seja, a resposta certa para a questão 4 é a letra D. Então, resposta, letra D. Então, letra D. Ok aqui, pessoal? Dúvida? Conseguiram entender, pessoal? Como é que a gente chega nesse valor de 9%? Da onde que saiu esse 6,40%? Agora sim, senti firmeza. O 6,4%, ele saiu quando eu faço essa multiplicação aqui do 10,67 vezes 0,6. Tá vendo ali na fórmula? O 10,67 o custo de capital próprio. Então, 10,67 é o custo de capital próprio. E o
o 0,6 é a representatividade que eu tenho de dívida com o capital próprio. Então, representatividade de dívida de capital próprio vezes o custo do capital próprio. Daí, eu só Aonde achei o valor de aonde que está 6,4. no exercício esse 0,6? É aquele 60%? Isso mesmo. Ah, então beleza. Eu só faço essa distinção, pessoal, de se eu podia colocar os 60% ali. Só que eu só faço a distinção para facilitar a visualização. Mas ali, 60% ou 0,6 é a mesma coisa. Percebam que se eu fizer o somatório aqui de 0,6 mais o 0,4, vai dar os 100% da representatividade das minhas dívidas. Só isso. Só isso que eu faço para diferenciar. Mas no final das contas, o resultado tem que ser o mesmo. Tá. Então, pessoal, a letra certa é a letra D, porque vai me dar, então, um custo de capital de terceiros igual a 9%. Vamos para a questão 5. A questão 5, se eu não me engano, a gente fez na outra live e eu expliquei para vocês que tinha um cálculo a mais aqui que fosse um pouco mais pesado, que talvez eu não tivesse explicado durante os vídeos. Então, a questão 5, ela já estava feita, mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode retornar nela, porque ela tinha alguns pontos bem específicos. Vamos tentar pular para isso. A questão 6 é bem interessante e eu vou explicar para vocês. Então, a gente está querendo saber na questão 6 a mesma coisa que as outras, só que aqui a gente tem dois segmentos para o mesmo negócio. Então, a empresa ela tem tanto papel e celulose, quanto ela tem construção civil. Então, ela tem esses dois ramos de atividade. O que está dizendo, então, é o seguinte: o índice de endividamento mantido pelo ramo de papel e celulose é de 80% de endividamento. Aqui, pessoal, percebam que não necessariamente tem que ter 100% no meu endividamento. Por quê? Quando eu falo de endividamento aqui, eu estou falando de endividamento com terceiros. Endividamento sempre é com bancos, instituições financeiras. Eu não tenho endividamento com sócios. O termo não chega nem a ser esse. Então, o que eu tenho é, de alguma forma, a responsabilidade de retorno sobre os sócios, para os sócios. Mas não chega a ser um endividamento. O endividamento sempre é com instituições financeiras. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que o ramo de papel e celulose, ele está, de alguma forma, se endividando em 80% com instituições financeiras. E a construção civil, ela está endividada com os bancos em 40%. Ou seja, a única coisa que a gente sabe aqui é o quanto que cada uma está endividada com os bancos. Depois, aqui está dizendo, então, o coeficiente beta, como a gente já tem falado, inclusive lá no começo da nossa disciplina, o beta é um comparativo que eu tenho sobre o desempenho da minha empresa com relação ao mercado. Então, quanto mais próximo o beta for igual a 1, mais próximo os meus movimentos são com relação aos movimentos do mercado. Ou seja, se o mercado cresce 1%, a minha empresa cresce 1%. Agora, se o beta da minha empresa, quanto mais próximo de zero ele for, quer dizer então que os meus movimentos eles não são tão variados com relação ao movimento do mercado. Então, se o mercado ele cresce, digamos, 50%, eu não vou crescer 50%, eu vou crescer 2,5%. Ou seja, quase nada. Quanto mais próximo de zero, bem distante eu vou estar do movimento do mercado. Só que o inverso é proporcional. Se eu falo, então, que o mercado caiu 200%, é impossível, mas percebam que o exagero faz parte. Se o mercado caiu 200%, a minha empresa ela vai cair só 10%. Ou seja, um beta mais próximo de zero, quer dizer então que a minha amplitude de variação é cada vez menor. Agora, quanto maior acima de 1%, então se fosse 1,5%, 1,7%, quer dizer então que a minha amplitude é cada vez maior. Então, se o mercado cai 5%, eu posso cair 35%.
Então, eu sempre despenco mais ou eu sempre ganho muito mais que o mercado. Enfim, a ideia sobre o beta é essa. Só para a gente não prolongar muito a explicação sobre o beta, que a gente já viu sobre isso. Agora, o exercício ele continua dizendo o seguinte: o custo de captação de recursos de terceiros é de 12,5%. Ou seja, os bancos estão cobrando sobre esses endividamentos 12,5% antes do benefício fiscal, ou antes do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda é de 34%. Os títulos públicos eles pagam juros de 6,5%, ou seja, esses títulos públicos eles são referentes então ao que a gente tem chamado de títulos livres de risco. Então, títulos públicos aqui eles fazem às vezes então, por exemplo, poupança ou então letras de tesouro. Então, são títulos que raramente vão ter prejuízo nos investimentos. Ou seja, se você quisesse investir o teu dinheiro na poupança, você ia ganhar 6,5% ao ano. Então, esse é um comparativo que a gente faz. E a taxa de retorno da carteira de mercado atinge 15,8%. Então, nesse caso, a taxa de retorno da carteira do mercado, ele está querendo dizer justamente o quanto que você ganharia se você investisse em todas as empresas de mercado. Então, o retorno que o mercado tem dado, de uma forma geral, é de 15,8%, certo? Então, se eu tivesse que comparar, ou eu invisto em poupança, ou eu invisto no mercado, a diferença entre os dois é o que eu chamo de, o que a gente tem chamado de prêmio sobre o risco. Ou seja, se eu largo de investir na poupança e invisto agora no mercado, eu tenho que ganhar um diferencial. Então, o prêmio por eu investir no mercado é de 15,8%. A diferença entre os dois é que a gente chama de prêmio sobre o risco. Então, nesse caso, pessoal, admitindo então que o valor de mercado das duas divisões seja igual, então não tem nenhuma diferença entre elas, já que ela faz a composição da mesma empresa, ele quer saber então o custo médio ponderado dessa empresa para cada divisão. Percebam o seguinte: se eu analisar então papel e celulose, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, pessoal, é que existem o que a gente tem falado durante a nossa disciplina, e eu também falei na aula passada, é que as minhas fontes de financiamento, elas são duas. Então, eu tenho capital próprio e capital de terceiros. Capital próprio e capital de terceiros. Só que os investimentos que eu faço, por exemplo, digamos, como é que eu consigo fontes de capital próprio que não saiam do dinheiro dos sócios? Se a empresa, por um acaso, ela resolve financiar mais com capital próprio, então ela está abrindo espaço para ações. Então ela ganha mais acionistas para o teu negócio. Então aqui eu estou trabalhando com um retorno sobre ações. O capital de terceiros, a gente está falando então sobre, digamos, eu estou buscando empréstimos para minha empresa. Então, nesse caso, como é que eu consigo... Na verdade, um empréstimo ele é uma obrigação que eu tenho que ter. Então, a minha obrigação eu tenho que pagar essa dívida com o banco, certo? Isso é obrigatório. Agora, outra forma de financiar com capital de terceiros, a gente tem falado bastante, que é títulos de dívida. Então, a minha empresa, ela vai, por exemplo, buscar financiamento colocando, então, um título no mercado, onde, digamos, uma pessoa vai colocar dinheiro na minha empresa, ela vai colocar R$ 900, e eu me comprometo, ao final do tempo contratado, devolver R$ 1.000 para essa pessoa, certo? Então, isso é o que a gente tem mencionado quase em todas as nossas aulas sobre títulos de dívida. Então, o capital de terceiros, uma outra fonte de financiamento, é então você ter dívida ter títulos de dívida, certo? A gente falava sobre cupom, a gente falava sobre taxa de cupom, tudo isso. Então, aqui eu posso colocar títulos de dívida, certo?
Então, eu tenho essas duas fontes de financiamento e essas características também podem entrar dentro dessa minha análise sobre custo médio ponderado de capital. Então, nesse ponto, quando eu falo sobre beta, por exemplo, o beta da minha empresa é isso. O que remete quando eu falo sobre beta? Remete ação. Eu estou falando sobre ações de mercado, como é que a minha empresa ela se situa com relação ao mercado. Isso o exercício inteiro ele tem mencionado. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Então, o custo de captação. Não é esse aqui. Aqui, ó. Os títulos públicos pagam juros de 6,5% e a taxa de retorno da carteira é de 15,8%. Então, esses dois elementos, eles fazem parte do que a gente tem falado lá desde o começo da nossa disciplina de carteira CAPM. Então, a gente tem falado sobre isso. Quando a gente falava, então, sobre CAPM, a gente retornava em um cálculo para a gente ter uma expectativa de retorno sobre uma carteira. Então, esse retorno sobre a carteira, é justamente um comparativo que eu tenho que dar como se fosse esse custo de captação. Só que esse custo de captação é com relação a terceiros, a fonte de financiamento com terceiros. Quando eu faço, então, o CAPM, eu estou achando, então, o retorno esperado sobre as ações. Então, por isso que eu tenho que, obrigatoriamente, retornar aqueles conceitos lá sobre CAPM, que a gente tem falado bem lá atrás da nossa disciplina, porque o cálculo vai ajudar, então, a gente saber qual que é o custo de capital próprio. Então, o custo de capital próprio, deixa eu colocar aqui, colocando lá na fórmula de CAPM, deixa eu colocar aqui. Então, o cálculo da carteira, para a gente achar o retorno de uma carteira, ele vai acontecer dessa maneira. Então, o retorno esperado, ele é igual. Então, esse RF, ele é correspondente, então, à taxa livre de risco. Qual que é a minha taxa livre de risco? Nesse caso, são os meus títulos públicos que ele pagam juros de 6,5%. Esse 6,5%, então, ele começa a resolver o meu exercício. Então, 6,5% mais o beta da minha seção de papel e celulose é de 0,8. O próprio exercício disse. Então, 6,5 mais 0,8 vezes. Então, o restante aqui, o que tiver entre parênteses, é o que a gente tem chamado de prêmio sobre o risco. Prêmio sobre o risco, então, é a diferença do retorno de mercado. Então, tá vendo aqui, ó, o RM é o retorno de mercado menos o retorno de uma taxa livre de risco. Então, o RM é 15,8% que o exercício passou para a gente, que é o retorno de mercado, menos esses títulos públicos que pagam 6,5% ao ano. Então, o prêmio é de, 9,3%. Então, se eu fizer 9,3% vezes 0,8 mais 0,5, o meu retorno, então, que seria a expectativa de retorno sobre as minhas ações, seria de 13,94%. Então, 13,94%, então seria o meu, deixa eu colocar aqui, seria então o meu custo de capital próprio. Certo? Então, esse valor de 13,94 é custo de capital próprio. Depois, para eu chegar no valor do meu WACC, pessoal, eu tenho que também achar quanto é que é a representatividade que eu tenho de dívida com terceiros. O que está faltando é que, dentro da minha fórmula do meu custo médio ponderado, deixa eu trazer a fórmula para cá. Se eu for colocar na fórmula de custo médio ponderado de capital, percebam que eu faço a ponderação do custo de capital próprio vezes a representatividade de capital próprio. Isso eu já achei. Então, é esse 13,94 vezes o quanto que representa a minha dívida com capital de capital próprio. Só que eu não sei a representatividade que eu tenho de capital próprio. A única informação que o exercício passou para gente é que
é justamente o endividamento. O que é esse nível de endividamento? Aqui, pessoal, talvez seja um ponto que às vezes você tinha que vincular com as nossas aulas lá de capital de giro. E nesse ponto, talvez eu não tenha mencionado, talvez. Enfim, eu dou margem para interpretações. Certo? Tá. Isso. Se eu analisar, então, endividamento, a fórmula de endividamento é igual ao passivo dividido pelo patrimônio líquido. Isso. Então, nesse caso, quando eu falo sobre endividamento, eu estou falando sobre passivo dividido por patrimônio líquido. Certo? Quando eu digo, então, que o meu endividamento é de 80%, eu estou dizendo, então, que, ó, percebam aqui, ó, passivo dividido por... Opa, deixa eu clicar na célula. Passivo dividido por patrimônio líquido é de 80%. O que isso significa? Quer dizer, então, que se eu fosse analisar 80%, é como se eu estivesse dividindo 80 por 100, certo? 80% é 80 dividido por 100. Então, é a mesma coisa que se eu comparasse, jogasse aqui na fórmula de endividamento, eu posso dizer com certeza, então, que se eu estou dividindo 80 dividido por 100, é a mesma coisa, então, que eu assumisse obrigatoriamente, então, que o meu passivo ele é referente a 80, passivo de 80%, e o meu patrimônio líquido ele é de 100, certo? Se eu falo, então, que é 80%, o meu passivo é 80 e o meu patrimônio líquido é de 100, que daí sim vai me retornar um endividamento de 80%. Faz sentido aqui, pessoal? Deu para entender? Essa é uma parte bem importante. Mas o raciocínio é simples, ele não ultrapassa muito além disso. Então, nesse caso, lembra lá do o que significa ativo, passivo, patrimônio líquido, lá nas nossas aulas de capital de giro. O que é o somatório de passivo mais patrimônio líquido, pessoal? Quem responder essa ganha uma balinha. O que é passivo mais patrimônio líquido? É um ativo. Oh, que maravilha! Deixa eu voltar lá. Então, quando eu falo que passivo mais patrimônio líquido ele é igual ao ativo, então eu estou dizendo que o somatório de ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Então eu estou dizendo então que o somatório dos dois tem que ser igual ao ativo, certo? Então se eu somar 80 mais 100, eu tenho que o meu ativo é igual a 180. Faz sentido, pessoal? Não é nenhuma feitiçaria, é tecnologia. Essa não sei se é do tempo de vocês. Mas a ideia é essa. 80 mais 100 vai me dar o valor do ativo, de 180. Então, nesse caso, pessoal, se eu sei, então, que o meu ativo é 180, percebam que eu fiz o cálculo aqui. O ativo é 180, meu passivo, na verdade, eu dividi aqui por 100, mas a lógica é a mesma. Então, o meu passivo é 180, o meu ativo é 180, o meu passivo, então, ele é 80 e o meu patrimônio líquido é de 100. Se eu for analisar proporcionalidades, então o meu endividamento é só com terceiros. Lembra que eu falei isso? Endividamento é só com capital de terceiros. Então, se eu pegar a proporcionalidade de 80%, dividir pelo total, que é 1,8, ou seria o 180, eu vou ter, então, a proporcionalidade que representa somente a minha dívida com terceiros. Então, eu sei que 80 dividido por 1,8 vai me devolver, então, um percentual de 44,44%.
O que isso aqui significa? Que toda a minha dívida com terceiros nessa empresa representa 44,44%. Se eu agora fizer então a representatividade da minha dívida com um capital próprio, que seria então o PL, o patrimônio líquido, então eu tenho que, se eu pegar 100 dividido pelo total, que é 180, vai me devolver então uma representatividade de 55,56%. Que se eu fizer o somatório dos dois, tem que me devolver obrigatoriamente 100%. Certo? Então, nesse caso, eu já descobri, então, as proporcionalidades de dívida que eu tenho com terceiros e de capital próprio. O que agora já facilita jogar na fórmula de WACC, ou meu custo médio ponderado de capital. Então, o cálculo do meu custo médio ponderado de capital, ele vai ser, eu vou ter que pegar, então, qual que é o custo de capital próprio, que a gente achou anteriormente, que era de 13,94. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu pintar de uma cor diferente. Então, o 13,94 vem dali. Então, aqui. Não sei se vai conseguir. Vai. Então, 13,94. A representatividade eu acabei de achar aqui, de 55,56. Deixa eu pintar de outra cor também. Então, jogar aqui. 55,56. Isso. Então, custo de capital próprio eu acabei de achar com o PL e o custo de capital próprio aqui pela fórmula do CAPM. Então, a primeira parte já foi. A segunda, então, é o meu endividamento com capital de terceiros. Endividamento de capital de terceiros, eu vou fazer o seguinte. O exercício ele já deu qual que é o custo de captação de recursos de terceiros, que é de 12,5. Então, 12,5 é ponto pacífico que o exercício já deu. Então, não precisei nem fazer nenhum cálculo. Agora, o restante eu tenho que levar em consideração que, de alguma forma, essa minha dívida que eu tenho com terceiros, eu obrigatoriamente eu tenho que descontar imposto ou tributações referente a dívidas. O que, nesse caso, é o imposto de renda, que é de 34%. Então, nesse caso, eu tiro... sabendo, então, que o meu custo de 12,5 eu tenho que descontar 34%, se eu multiplicar por 1 menos esse meu imposto, eu já faço esse desconto e já acho qual que é o valor descontado em impostos. Se eu multiplico, então, depois, pela representatividade que eu tenho de capital de terceiros, que é o 44,44%, eu, então, deixa eu pintar de uma outra cor aqui para facilitar. Certo. Então, eu achei, então, que se eu fizer a multiplicação de tudo isso, eu tenho que achar, então, qual que é o meu custo médio ponderado para, pelo menos para a rede de papel e celulose. Então, se eu fizer a multiplicação e o somatório de tudo isso, eu tenho que achar, então, que o meu custo médio ponderado é de 11,41% para o papel e para a celulose. Certo? Complicado, pessoal? Ou dá para entender a lógica por trás de tudo isso? Fácil. Inclusive, tem alguns outros exercícios aqui que a gente consegue usar esse mesmo raciocínio. Vamos fazer a construção civil, que segue a mesma lógica, e daí vamos ver se vocês já conseguem pegar todos os pontos sem a gente ter que ficar voltando nesses conceitos. Olha só, pessoal. A gente vai utilizar de novo a mesma coisa que a gente fez para papel e celulose, a gente vai usar para construção civil. Então, a gente tem que colocar na fórmula do CAPM todas as informações, só que específica para o ramo de construção civil. Então, as informações são as seguintes. Deixa eu distanciar um pouco mais aqui para não... Tá. Então, na construção civil, a gente faz da seguinte maneira. Então, o CAPM é taxa livre de risco mais beta vezes o prêmio do risco. Então, que seria retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Nesse caso, 6,5% mais o beta da construção civil, o exercício deu. É de 1,06%. É de 1,06%, não por cento. Multiplicado pelo prêmio do risco, então, que também é de 15,8% menos os 6,5%,
eu tenho, então, que, se eu fizer a multiplicação e o somatório disso, eu acho, então, o retorno de capital próprio de 16,36%. Deixa eu colocar a mesma cor aqui para facilitar. Então, isso aqui é em azul, claro. Esse aqui. Então, eu tenho que o retorno de capital próprio é de 16,36%. Agora, continuando. A gente precisa saber, então, as proporcionalidades de dívidas, tanto para capital de terceiros como para capital próprio. Para capital de terceiros, eu tenho que achar, então, representatividade do passivo e para capital próprio, a representatividade do patrimônio líquido. Então, no caso, representatividade de capital de terceiros, eu tenho que achar, então, pelo passivo. Se o exercício está dizendo que o endividamento da construção civil é de 40%, eu estou, então, sabendo que... Deixa eu colocar aqui de novo. Eu sei, então, que o passivo é de 40% e o meu patrimônio líquido é de 100%. Certo? Se eu estou falando que endividamento é 40%, passivo é 40%, PL é 100%. Então, isso me devolve um valor de ativo, que seria o somatório dos dois, de 140. Opa. Então, se eu for analisar proporcionalidades, se eu dividir o passivo, que é 40, dividido pelo total, que é 140, vai me devolver, então, uma representatividade de dívida com terceiros no valor de 28,57. Agora, se eu fizer a divisão de patrimônio líquido dividido pelo meu ativo, pelo total, vai me devolver, então, um valor de 71,43. Então, aqui eu já tenho todas as proporcionalidades e eu consigo jogar na fórmula, porque o exercício também me deu o custo de dívida com terceiros. Então, jogando na fórmula, deixa eu só pintar esse valor aqui para facilitar o cálculo depois. Então, tudo isso aqui é em azul. Então, dívida com capital próprio é no valor de 16,36%, multiplicado, então, pela representatividade de 71,43%. A multiplicação disso eu vou somar com o quanto que eu tenho de dívida com capital de terceiros, que o exercício já me devolveu, de 12,5%, multiplicado, então, pelo... Eu tenho que descontar a tributação, então, de 34%, multiplicado, então, por 0,2857, que é, então, quanto que é referente à dívida com terceiros. Se eu fizer um somatório das multiplicações disso aqui, eu tenho que me devolver, então, um custo médio ponderado de capital de 14,04%. Então, eu acabei de achar quanto é que eu tenho de custo médio ponderado para ambas as seções da minha empresa. 14,04 e 11,41 para papel e celulose. Certo, pessoal? Então, o exercício era isso para a gente achar as nossas ponderações de custos de capital. Dúvida aqui, pessoal? Deu para entender? Está facilitando um pouco mais? Tá, deixa eu ver. Questão 7. Acho que a questão 7 e a questão 8, pessoal, como elas são bem extensas, talvez eu faça. Eu faço um vídeo para vocês com a explicação desses outros dois exercícios. O que vocês acham? Ou vocês querem que eu explique para vocês agora os outros dois também? O 7 e o 8. Tá, então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Obrigado pela participação de todos. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, não canso de perguntar. Fiquem à vontade em entrar em contato. Seja por aqui, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube. Fiquem à vontade, pessoal. Pelo Moodle. O importante é não ficar com dúvida. Certo? Pessoal, boa aula para vocês. Bom descanso. Nos vemos, então, na próxima semana. Beleza? Provavelmente novos conteúdos. Boa noite, pessoal. Show.